Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica Reler. Continuamos em agosto, certamente alguns continuam de férias, espero que não tenham dado férias aos livros. Se calhar, se estão a seguir a minha sugestão do último programa, ainda estão perdidos nas 500 e muitas páginas do primeiro volume da Guerra dos Tronos ou de outro volume qualquer da Canção de Gelo e Fogo, de George R. Martin. E hoje abandonamos, portanto, um popular clássico, certamente daqui a muitos anos se tornará um clássico, não certamente com a dimensão de quem trazemos hoje aqui, num registro completamente diferente, num fogo completamente diferente. Apesar de gostarmos muito de George R. R. Martin, hoje trazemos um livro de Eça de Queiroz para também sugerir como leitura de férias. Aliás, nós lemos grande parte da obra deste autor quando estávamos de férias. Tínhamos a particularidade de já conhecer Eça de Queiroz quando na adolescência fomos confrontados com a leitura obrigatória dos Maias, que é sempre aquele cavalo de batalha para muitos estudantes do secundário. Portanto, deixamos mesmo esse repto. Não só é muito interessante em termos de estudo para um jovem ler antecipadamente aquilo que vai ter de estudar obrigatoriamente no ano a seguir, como depois, como já sabe o fim da história, pode sempre brincar com um bocadinho com os colegas, sobretudo com as colegas do sexo oposto, que gostam muito da trama romântica dos Maias, ou não fosse o subtítulo Cenas da Vida Romântica. Entretanto, como tínhamos vindo a referir nos últimos programas, esta novidade que certamente tem vindo nos meios literários em só, o interesse que a língua portuguesa cada vez mais tem no mundo, e temos já desde o mês passado, com toda a polémica que isso causou, um novo país na CPLP, não é? Se não conhecemos a literatura da Guiné Equatorial, esperamos que lá também se comece a aprender e a falar e a escrever em português. Não obstante toda a polémica envolvida no assunto, temos para nós que é importante que estes países, no caso da esfera do antigo Império Espanhol, sejam cooptados por Portugal. É evidente que o regime é detestável e deplorável nestas circunstâncias. Certamente melhor do que nós, Eça de Queiroz saberia fazer aqui uma farpa para os governantes atuais que permitiram esta situação, mas no entanto o país e o povo e a população não devem ser excluídos da comunidade de língua portuguesa se efetivamente a querem integrar, por culpa dos seus governantes nepóticos, ou despóticos neste caso, que praticam o nepotismo. Eu lembro-me que há muito tempo atrás, há anos atrás, foi perdida a oportunidade de coadotar exatamente o Uruguai, por uma questão também, se na altura não se, creio que de geopolítica internacional, onde o Uruguai se propôs a adotar como língua oficial o português, mas depois isso não aconteceu. Na altura até foi, creio eu, que em virtude da morte de um professor português num acidente, consternou a população do Uruguai e teria permitido, com outro savoir-faire diplomático, um novo país de língua portuguesa na América Latina, pela história que nos liga Brasil, Portugal e Uruguai. Mas deixamos essas considerações para outro tipo de programa. Hoje queremos falar de Eça de Queiroz. Não vamos falar da biografia deste autor, é subejamente conhecido, não é? Eça de Queiroz, um grande autor de língua portuguesa, talvez o maior romancista português de sempre, não é? Não obstante os que temos trazido cá, o Eça tem aquele ímpeto mágico. Creio que só daqui a um futuro, eu pessoalmente, e certamente isso não chocará ninguém, pessoalmente sou mais apologista de um José Saramago pela atualidade que tem, mas acho que não podemos comparar e será injusto para qualquer um deles a comparação, e certamente o José Saramago não se sentiria melindrado se eu dissesse que o Eça foi o maior romancista português de sempre, ou pelo menos até hoje, e que mesmo assim é preciso, daqui a alguns tempos talvez se consiga fazer uma comparação mais justa entre os dois, comparável a Balzac, a Tolstói, portanto, e não vamos falar sobre a biografia dessa de Queiroz, isso daria pano para mangas. Recordamos apenas uma frase do próprio autor sobre isso: eu sou
como a República do Val Andorra. Não tenho história. Assim se define essa de Queiroz numa carta que queremos nós, assim estamos a citar de memória, a Ramalho Ortigão. E hoje não íamos aqui fazer uma retrospectiva da obra, como habitual. Fazemos um programa um pouco mais leve, não querendo quebrar as leituras de férias, e apresentamos apenas um livro deste autor. Já falámos aqui nos mais, outros havia, O Crime do Padre Amaro. Sabemos que acho que está para ser feito, ou vai sair um filme do conto Singularidades de uma Rapariga Loira, mas trazemos um livro que certamente daria um belo filme, ou daria uma bela série, uma bela adaptação cinematográfica ou televisiva. Um livro não muito conhecido, não estudado nos programas oficiais, mas uma excelente novela de Eça de Queiroz, O Mandarim. O Mandarim, para quem não conhece, é uma pequena novela. Eu até tenho aqui na minha mão uma edição de bolso, que na altura foi publicada, creio que por um jornal e pela Civilização, pela editora Civilização. Existem várias edições, certamente da Bertrand, da Livros do Brasil. É fácil de encontrar este Mandarim, não é preciso ir aos alfarrabistas que falávamos há umas semanas atrás. Se forem lá, certamente encontrarão edições mais caras. E a história, não querendo revelar, é muito simples, vê-se logo nas primeiras páginas. Um funcionário amanuense do Ministério do Reino encontra o diabo, e o diabo pede-lhe que toque uma campainha. Tocando a campainha, morrerá um mandarim, e esse funcionário ficará automaticamente rico, com a riqueza, herdando toda a fortuna desse mandarim. O que é que você faria no lugar do funcionário? É essa a grande questão, e é a questão que Teodoro, o funcionário, nos deixa no fim, a questão moral que envolve toda esta fantasia. Aqui, este mandarim, eu vejo nele, sempre vi, já escrevi isso a algum lado, acho eu, as raízes do que hoje em dia se chamou o realismo mágico. Acho que muito do que José Saramago, Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques conseguiram ser, o devem, e certamente eles não refutariam essa influência, o devem a Eça de Queiroz. E vou então ler-vos aqui uma passagem deste encontro do funcionário Teodoro com o diabo. Veio-me a ideia de repente que tinha diante de mim o diabo, mas logo todo o meu raciocínio se insurgiu resolutamente contra essa imaginação. Eu nunca acreditei no diabo, como nunca acreditei em Deus. Jamais o disse alto, ou escrevi nas gazetas, para não descontentar os poderes públicos, encarregados de manter o respeito por tais entidades. Mas que existam estes dois personagens, velhos como a substância, rivais bonacheirões, fazendo-se mutuamente pirraças amáveis, um de barbas nevadas e túnica azul na toilette do antigo jovem, habitando os altos luminosos entre uma corte mais complicada que a de Luís XIV, e o outro, enfarruscado e manhoso, ornado de cornos, vivendo nas chamas interiores numa imitação burguesa do pitoresco pelotão. Não acredito. Não acredito. Céu e inferno são conceções sociais para uso da plebe, e eu pertenço à classe média. Rezo, é verdade, a Nossa Senhora das Dores, porque, assim como pediu o favor do Sr. Doutor para passar no meu ato, assim como para obter os meus 20.000 reis implorei a benevolência do Sr. Deputado, igualmente para me subtrair à tísica, à angina, à navalha de ponta, à febre da sarjeta, à casca de laranja onde se quebra a perna e a outros males públicos, necessito ter uma proteção extra-humana. Ou pelo rapapé ou pelo incensador. O homem prudente deve ir fazendo assim uma série de sábias adulações desde a arcada até ao paraíso. Com um compadre no bairro e uma comadre mística nas alturas, o destino do bacharel está seguro. E discorria assim, na prosa maravilhosa dessa de Queiroz, o nosso funcionário de Teodoro, quando se dá com o diabo no hall de entrada do sítio onde habitava. E era mesmo o diabo que lhe propõe um acordo. Este Mandarim, ou o Fausto português, como já ouvimos falar, é delicioso, começa desta forma e recomendamos a leitura. São pouco mais de 100 páginas nesta ou noutra edição. É uma leitura para se ter entre dentes de uma obra mais volumosa, uma leitura que nos revela outro Eça de Queiroz, mas sempre no fino sarcasmo, na mais clássica ironia. E este Mandarim é, talvez para mim, um dos melhores livros de Eça de Queiroz, apesar de não ser dos mais conhecidos.
é já de uma fase posterior, vejo aqui também muito do que é a crítica moral do realismo mágico. Despedia-me então desta rúbrica sobre o Mandarim, dessa de Queiroz, com o prólogo, ou parte do prólogo do livro. Camarada, por estes calores do estio que embotam a ponta da sagacidade, repousemos no áspero estudo da realidade humana. Partamos para os campos do sonho, vaguear por essas azuladas colinas românticas onde se ergue a torre abandonada do sobrenatural. Façamos fantasia, mas sobriamente, camarada, parcamente, camarada, e como nas sábias e amáveis alegorias do Renascimento, mostrando-lhe sempre uma moralidade discreta. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.